Salve, amantes da história! Ah, moleque, olha aí. Pra quem pediu, ai, professor, por que você não faz uma chapinha? Olha como é que eu fiquei lindão. Ah, moleque, hoje vamos falar de fontes históricas. O que é uma fonte histórica? Isso é muito fácil, coisa fácil. É todo vestígio, qualquer coisa, qualquer pista deixada por pessoas que viveram ou no passado ou no presente. Pode ser no futuro? Não! No futuro não pode ser, véi! Porque o futuro ainda não aconteceu. Então vamos começar com a primeira fonte histórica. A primeira fonte histórica que nós vamos falar é a escrita. Gente, isso é muito fácil. São leis, são decretos. Um livro, inclusive eu indico muito esse livro, para quem se interessar que estiver assistindo o vídeo, ó, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, do Yuval. Muito top o livro. Uma fonte o quê? Escrita. O outro tipo de fonte que nós temos é uma fonte arqueológica. Escavando o meu quintal com uma enxada. O que eu achei? Olha, um escudo antigo. Que bonito! Esse é um escudo grego de uma batalha épica que aconteceu há algum tempo atrás. Escavando mais ainda o meu quintal, um elmo. Olha só que elmo bonito. Ou seja, as fontes arqueológicas, geralmente elas estão ligadas a escavações, ao trabalho do arqueólogo. E esses objetos são estudos de história. Esse objeto, ele ajuda a gente a entender um pouco mais sobre o passado? Sim. Então é uma fonte histórica arqueológica. Cavando ainda mais o meu quintal, eu achei um crânio humano. Meu Deus! Um osso, um crânio. Gente, os fósseis também são... Os fósseis também são fontes históricas arqueológicas. É qualquer tipo de osso? É um osso de um dinossauro? Não, não. Tem que ser fósseis humanos. Ou de alguns animais junto com os humanos. Por que o dinossauro não é uma fonte histórica? A história está ligada intimamente com tudo que o ser humano fez, com o que ele sentiu, com o que ele pensou, entendeu? O dinossauro vai ser outro departamento, vai ser o paleontólogo, vai ser o cientista que vai estudar os dinossauros. Agora falando da fonte histórica de imagens, vou dar um exemplo para vocês. De quando eu tinha a idade de vocês, olha aí, ó, cabeçudo, orelhudo, de cara feia com a vida, magrelo. Ihu! Então uma foto faz a gente entender um pouco sobre o nosso passado. Dá pra gente analisar, poxa, como é que era a bola? Que tipo que era a chuteira? Como é que era o meião? Né? Olha que legal. Menino bonito. Uma ferramenta! Pode ser um tipo de fonte histórica. Também ajuda a gente a entender sobre o passado. Né? Essa aqui não é uma ferramenta antiga, mas imagine daqui a 100 anos alguém escave. Olha, uma ferramenta, ela é elétrica. Porque no futuro com certeza não vai ter esse monte de fio, não é isso? Então nós já falamos da fonte escrita, imagens arqueológicas e as não escritas. Existem também as orais. As orais são os contos populares, os mitos, né, ligados às narrações. Se você gravar o seu avô, sua avó, sua mãe falando de quando ela era pequena, isso serve de fonte oral, fonte histórica oral. Beleza? E tem as não escritas. As ferramentas que eu mostrei pode ser uma fonte histórica não escrita. O que eu quero que você perceba é que as fontes históricas ela pode se encaixar em mais de uma fonte. Um novo movimento de historiadores começaram a se interessar por pessoas que ficaram em segundo plano na história. A exemplo disso são as mulheres. Então esse novo movimento quis dar voz a essas mulheres, às crianças, aos índios, aos escravizados da África, por exemplo. Então esses novos estudos, eles quiseram saber o que esses povos pensavam, o que essa galera estava sentindo em determinados períodos da história. Tá? A gente tem que lembrar que antes o que era valorizado era só a história das elites. Né? Só queria saber a história do rei, do presidente, dos nobres, dos grandes guerreiros, né? E da galera, e do operário, e do escravo. Então isso foi deixado de lado. Com esse novo movimento ali, final do século XIX, começo do século XX, se deu esse novo movimento e esses novos personagens foram inseridos na literatura da história, foram inseridos na historiografia da história, na biografia da história.
Valeu, e é isso aí. Mais um vídeo para sua prova, para sua vida. Lembrando sempre que é muito importante a gente saber o nosso passado. Se a gente não sabe o nosso passado, a gente não conhece o que somos agora.